também as inúmeras pessoas da nossa diocese, de tantos outros lugares que estão acompanhando esta celebração da Eucaristia pelas redes sociais. Acolho também com muito carinho o Padre Wagner Scarponi, do clero da Arquidiocese de São Paulo, que nos alegra com a sua presença e também aproveitando para este momento de formação. Reunidos nesta manhã, vivenciamos um momento significativo na caminhada da nossa Diocese de Leopoldina. Retomamos hoje os encontros presenciais com todo o clero da nossa Diocese. Embora a pandemia ainda não esteja totalmente superada, o que exige de nós responsabilidade e cuidado em circunstâncias mais favoráveis, vamos retomando a nossa caminhada de igreja diocesana. Neste dia, como hino de gratidão, fazemos as palavras do livro do profeta Samuel. Até aqui o Senhor cuidou de todos nós. Nossa Assembleia Eucarística é também especial, porque hoje, de uma maneira bem concreta, nós abrimos os trabalhos da 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que ocorrerão desde agora até o ano de 2023. Nesta edição do Sínodo, aquilo que era uma prática mais discreta, desde o pontificado do Papa São João Paulo II, isto é, a prévia consulta a todas as igrejas particulares, ocorre de forma mais intensa e estruturada. Também a nossa igreja particular, com suas alegrias, esperanças, tristezas e angústias, deseja viver intensamente o itinerário sinodal proposto pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Providencialmente, o Evangelho que acabamos de ouvir é um apelo para evangelizarmos na dinâmica da sinodalidade, que é como nos ensina o Papa Francisco. Se trata de confiar no povo de Deus e ser uma igreja da escuta. A igreja, como sinal do reino, deve superar tentação da polarização que marca o nosso tempo e promover uma escuta recíproca e respeitosa, com a qual todos têm algo para aprender. A divergência de ideias e de modos de ser é salutar e edifica, mas a instrumentalização da fé e a desunião são diabólicas e destroem. No Evangelho, contemplamos Jesus na Galileia. Uma grande multidão segue a fim de escutar os seus ensinamentos. Para atingir a todos, sua proposta usa uma linguagem acessível, viva, questionadora, concreta, desafiadora e pedagógica. A pedagogia de Jesus leva a pessoa a pensar por si, a tirar conclusões, a interiorizar soluções, integrá-las para a própria vida. Prezados irmãos, irmãs, sacerdotes, tantas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. São Lucas
apresenta duas pequenas parábolas: a semente da mostarda e o fermento na massa. Acredito que os senhores receberam uma semente de mostarda aí. Ela veio direto de Jerusalém. Olhe um pouquinho nessa semente da mostarda. Acredito que no final da missa vai se perder, né? Então olhe um pouquinho nessa semente. Jesus, ele fala da semente da mostarda. Jesus fala que na dinâmica do reino, os começos parecem pequenos e insignificantes. Uma mão tão grande, uma semente pequena. Precisamente como um grão de mostarda e uma pequena porção de fermento, como nós ouvimos no Evangelho. Essa semente que os senhores têm nas mãos é uma das menores encontradas na natureza. Acredito que no Brasil, do eucalipto também. Embora tão pequena, torna-se uma árvore frondosa. A beleza da imagem utilizada por Jesus, no entanto, dá maior ênfase ao semeador que apostou na vitalidade da semente. As nossas mãos, uma coisa insignificante. Mas Jesus diz, olha, o semeador, ele apostou na vitalidade da semente. O semeador faz a sua parte. Joga a semente espalhando sobre a terra. Ele não preocupa tanto em arar a terra, em regar a semente, tirar as ervas que impede de crescer. Depois de ter feito a sua parte, o semeador confia e espera. Deus é o agricultor das pobres sementes que lançamos. É um mistério que muitas vezes não compreendemos. Tantas vezes nós nos encontramos desmotivados porque a semente parece pequena demais. Temos a pretensão de fazer crescer, e isso nos lança no abismo da nossa própria impotência. E a palavra que nós acabamos de ouvir nos convida a uma conversão do coração, para não sermos reféns de nossas idealizações, confirmando-nos com pequenas compensações, como nos ensina o apóstolo São Paulo. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que fez crescer. Longe dessa consciência, a vida da igreja não faz sentido algum. Se olharmos com atenção a nossa história de vida, os processos que constituíram, desde a semeadura até a colheita, percebemos a iniciativa e a ação de Deus no nosso ministério. Desde a semeadura até a colheita, porque nós estamos aqui, mesmo havendo tantos outros mais capacitados, santos ou dignos de nós, mistérios da vontade e da providência de um Deus, quem atua mais no silêncio da noite do que no tumulto do dia a dia. A parábola da semente da mostarda é um convite à esperança, à confiança e à paciência.
nós, como Igreja Particular de Leopoldina, somos chamados a compreender o mistério de semear. Compreender, aliás, não depende só do esforço intelectual, mas de uma disposição e de vontade. Compreender significa, sobretudo, comprometer-se, entrar na jogada, aceitar e passar de fora para dentro. Em começos insignificantes está incluída a potencialidade da plenitude que constituirá o reino, como a árvore que lança ramos no vazio da indiferença e da incredulidade. Como já afirmamos no início desta homilia, com esta celebração nós estamos iniciando a fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos na nossa diocese. Não sendo recomendável promover uma celebração com representação dos irmãos leigos e leigas de todas as nossas comunidades eclesiais missionárias, fazemos a abertura com o clero, religiosos, religiosas e os nossos queridos seminaristas. A abertura em nossas paróquias vai acontecer no dia do leigo, dia 21 de novembro, próximo, com a solenidade de Cristo Rei, Deus como sendo o Senhor da história. Nos últimos dias, tenho refletido sobre um aspecto consolador, a plena superação da pandemia, com a qual todos sonhamos, comporta um novo normal, mas não necessariamente em sentido negativo. Muitas coisas poderão mudar para melhor, sobretudo em razão de um otimismo geral, de um entusiasmo pela superação de uma fase ruim, de uma nova chance que a humanidade recebe. Peço ao bom Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, que também nossa diocese, com os nossos padres, com os nossos leigos, com as nossas forças vivas, seja assim. Que o outono ceda lugar à primavera. Prezados irmãos e irmãs, o termo sínodo é uma junção de dois vocábulos, junto, via. Significa caminhar juntos por uma mesma estrada. A sinodalidade é uma das preciosidades do Concílio Vaticano II e sintetiza as inspirações do pontificado do Papa Francisco. Primavera, todos nós sabemos que é uma estação agradável. Primavera é tempo de floração, de mudança radical na paisagem, temperatura agradável, tempo alegre, que melhora a saúde de corpo e alma. E esse sínodo será diferente, será descentralizado e muito mais abrangente. Faz lembrar uma entrevista do nosso Papa Emérito Bento XVI, quando um jornalista perguntou para Ratzinger o que ele achava de um novo concílio. Ele, isso não vai precisar. Os sínodos resolvem os problemas da igreja. E no discurso do Santo Padre, o Papa Francisco, em comemoração ao cinquentenário da instituição do Sínodo dos Bispos, que começou com o Concílio Vaticano II, lá no dia 17 de outubro de 2015, ele afirmou que o Sínodo dos Bispos é um ponto de convergência do dinamismo da escuta recíproca no Espírito Santo e realizada em todos os níveis da igreja.
e a articulação das 3 fases do processo sinodal, diocesana, continental e universal, vai permitir ouvir verdadeiramente o povo de Deus e garantirá a participação de todos no processo. Bergoglio declarou que este é o caminho que Deus quer para a Igreja. O sínodo é um convite para caminhar juntos, uma proposta de unidade. Alguém poderia levantar e dizer: a Igreja já vive a unidade, a nossa diocese já vive a unidade. Trata-se de uma verdade, graças a Deus, mas não podemos nos descuidar de caminhar juntos para o fortalecimento dessa unidade. Igreja dividida é igreja enfraquecida. Temos que reforçar a unidade na diversidade. O sínodo, em todas as suas fases, terá como tema principal por uma igreja sinodal: comunhão, participação e missão. Um tema decisivo para a vida e missão da nossa igreja. O processo sinodal começa neste mês de outubro para garantir a participação de toda a igreja e não somente dos bispos que vão reunir no ano de 2023. O objetivo da fase diocesana é a igreja escutar o povo de Deus. E a Diocese de Leopoldina se dispõe a viver este sínodo e, mais importante, desenvolver uma mentalidade sinodal. Nós o faremos a partir de nossa realidade e sobre a ética de nossas necessidades mais urgentes. Reconhecemos que a nossa eclesiologia ainda é demasiadamente clerical e excessivamente focada na relação entre bispo e presbitério. Queremos dar voz e vez a todos que compõem a nossa igreja particular, especialmente os leigos, as leigas, chamados ao protagonismo no processo de evangelização. Prezados irmãos e irmãs, nossos trabalhos terão como a iluminação o trinônimo: comunhão, participação e missão. O bispo, os sacerdotes, os diáconos, com precioso e profético testemunho de obediência, pobreza e castidade dos nossos religiosos e religiosas, todos nós somos chamados a desenvolver a consciência da diocesanidade, da caridade pastoral e da comunhão presbiteral, superando os conflitos e as cisões históricas que todos nós sabemos da nossa diocese, que corroem o corpo de Cristo, que obscurecem o foco evangelizador e destrói a alegria de fazer parte desta família diocesana. A igreja particular, ela não pertence ao bispo, ou ao clero, mas ao povo de Deus, constituído por ministros ordenados e pelos leigos e leigas da nossa diocese. Os irmãos e as irmãs reanimados no serviço do Evangelho e orientados acerca da corresponsabilidade, são chamados, são convidados a ocuparem seus lugares nas instâncias de animação e decisão da vida eclesial em nossas comunidades eclesiais missionárias, sobretudo nas comunidades paroquiais, nas paróquias. O sínodo é o processo de escuta de todos, sobretudo os leigos e leigas, muitas vezes ignorados em nossos encaminhamentos diocesanos
e paroquiais. Nós queremos desenvolver uma mentalidade de escuta das forças vivas de nossas paróquias, sobretudo através da revitalização dos conselhos. Precisamos dar espaço àqueles que, tanto quanto nós, são artífices da evangelização, da ação evangelizadora e responsáveis pela vida de nossas comunidades. Através dos conselhos, nós poderemos sentir as nossas comunidades eclesiais missionárias, as nossas comunidades paroquiais, em suas carências e vitalidade. A fase diocesana do Sínodo, de forma bem concreta, será uma grande oportunidade para identificarmos, para olhar, para ver, será uma grande oportunidade para avaliarmos, para julgar, será uma grande oportunidade para agir, para reestruturarmos, sobretudo o Conselho Paroquial de Pastoral, o Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos, para que os irmãos leigos e leigas não sejam meros espectadores ou simples tarefeiros do nosso arbítrio, mas ocupem os seus lugares de protagonistas na vida das nossas comunidades paroquiais. O presente sínodo, segundo alguns analistas que eu venho lendo, é o maior acontecimento eclesial desde o Concílio Vaticano II e corresponde precisamente ao programa estabelecido pelo Papa Francisco desde o início do seu pontificado, que a nossa Diocese de Leopoldina seja profundamente movida e revolvida pelos ventos fortes da experiência sinodal, para que, na superação de suas dificuldades históricas, possa tornar-se uma igreja verdadeiramente discípula missionária. Caros irmãos no sacerdócio, confiemos a Deus os destinos da nossa diocese. Confiemos a Deus os destinos de nossa diocese. Consagremos a Ele o nosso caminho. Vamos consagrar a Ele o nosso caminho. No aconchego de seu coração, depositamos a sinceridade no nosso amor e o desejo de acertar e edificar. Como instrumento falíveis que somos, abandonemo-nos à sua providência e cuidado. Cabe a nós lançar as pequenas sementes que foram confiadas à nossa humildade, para que Deus cuide de sua germinação, fazendo brotar, crescer e frutificar os nossos sonhos. Assista-nos à proteção carinhosa de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja, a Mãe de cada um de nós. Voltando para esta semente, quem ainda não perdeu, quem ainda não jogou fora, quem não deu sumiço, olhe um pouquinho nesta semente. A germinação, o fazer brotar, o crescer e o frutificar os nossos sonhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.